João Paulo e eu somos uma bênção, né? Uma comunicação maravilhosa, nós dois. Que semana passada foi uma bênção e essa semana também será, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 24, eu sei que o João Paulo falou sobre essas parábolas da panela e da viuvez de Ezequiel. Eu estava conversando com Laura agora no caminho que eu tinha preparado exatamente tudo, ou eu entendi errado, ele me explicou errado, eu tinha preparado exatamente tudo que ele deu na semana passada. E quando foi 7 horas que terminei tudo, pronto, vou aí, inventei de ouvir o vídeo. Por isso que eu disse, a falha de comunicação eu podia ter ouvido antes, não era o vídeo dele. E fui para o fim para ver onde ele tinha parado, ele estava terminando com a viuvez de Ezequiel, e eu, fogo. Porque foi na viuvez de Ezequiel que eu fiquei lá chorando. A palavra entrou em mim, eu fiquei lá, meu Deus, que tremendo. Daí quando eu termino, feliz com a palavra de hoje, descubro que João Paulo já deu. E aí a gente vai mais para frente. Mas, como Deus tocou no meu coração na viuvez de Ezequiel, eu vou falar da viuvez de Ezequiel e ponto final. Amém? Por isso, eu sei que eu não cheguei a assistir o que João Paulo falou, só ouvi ele dizendo, imagina, Deus dizendo, a menina, retirarei a menina dos teus olhos, não, retirarei, sei lá, não sei o que, as tuas delícias, é isso. E ele descobriu que é a mulher dele. Então, vamos lá. Versículo 15 do capítulo 24 diz assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos teus olhos. Mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio. Não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte fiz segundo me havia sido mandado. Então me disse o povo, não nos fará saber o que significam estas coisas que estás fazendo? Eu lhes disse, veio a minha palavra do Senhor dizendo, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto de vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Fareis como eu fiz. Não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. Trareis a cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis, nem chorareis. Mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades, gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Segundo tudo que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Meus amados, isso é tremendo. Porque esse homem permite-se ser completamente usado por Deus, né? É boca de Deus para aquele povo. Como vocês já devem ter estudado no princípio, Ezequiel era sacerdote, Ezequiel estava se preparando para servir em Jerusalém, como todo sacerdote fazia. Ele devia estar nos 30 anos de idade quando começou a profetizar. Estava na Babilônia, ou seja, é um homem que estudou, se preparou para ir ser sacerdote, para servir a sua vocação naquele lugar onde todo sacerdote iria, que era Jerusalém. Aí ele é exilado e ele está lá sofrendo e ele tem que ser a boca de Deus, instrumento usado por Deus para aquele povo que também, além de rebelde, está em sofrimento. E aquele homem, além de não cumprir a sua vocação, né, sacerdotal, ele ainda serve de sinal para um povo rebelde. Ou seja, Deus usa a vida dele, a delícia dos olhos dele, a esposa dele, como um sinal do que aquele povo deve fazer, do que aquele povo deve ser, como um sinal de que aquele povo vai perder a delícia dos seus olhos, que é o templo de Jerusalém, mas que aquele povo não deve chorar, não deve prantear, assim como Ezequiel fez. Aí eu fico imaginando, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. No versículo 18, olha o que ele diz. Falei ao povo pela manhã. Então ele fala tudo isso ao povo. À tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte eu fiz segundo o Senhor havia mandado. E essa palavra foi que me tocou o coração e eu fiquei lá em casa chorando. E eu sei que não foi em vão. É que ele fez segundo Deus havia mandado. Ele fez segundo o Senhor mandou. Estava doendo. Porque perder uma esposa, né? Porque perder, como ele diz aqui, a delícia dos seus olhos.
Você já perdeu né, a vocação lá, o sacerdócio que seria lá em Jerusalém, já perdeu a batalha, né, que todo o povo está preso. O que perdeu a mulher. E no dia seguinte, o que é que você faz? Faz o que tua carne deseja, faz o que tuas emoções desejam, faz o que teu eu deseja ou faz o que Deus mandou? Isso tocou muito meu coração porque, meus amados, fazer o que Deus nos mandou é o que importa. Senão, qual o sentido de nós estarmos aqui? Né? Irmos e virmos à casa do Senhor sem fazer o que Deus mandou, né? Só que Deus mandou muitas coisas, Deus mandou na sua palavra muitas coisas e nós conseguimos ir e vir e viver uma vida, um evangelho, sem fazer as coisas que Deus mandou. E isso é muito sério, porque muitas igrejas evangélicas têm crescido, tem havido muitas, tem crente em toda a parte da terra. Portugal, infelizmente, pelo que vi nas estatísticas, tem muito pouco. Mas Brasil, Venezuela, para o lado de lá, das Américas, tem muita igreja, tem muito crente. Mas tem muita gente dentro da igreja, mas fazer o que Deus mandou, não é todo mundo que está dentro da igreja que faz. Por isso que Deus diz que no último dia, muitos chegarão e dirão, Senhor, Senhor, não vão entrar. Não vão entrar, porque o que salva a gente não é estar na igreja, não é o tomar da Santa Ceia, não é trazer os dízimos e ofertas, não é ser parte do corpo. O que salva a gente não é isso. É justamente fazer o que o Senhor mandou, é obedecer, porque a palavra de Deus diz, eu quero obediência, eu não quero sacrifício. Então, eu tenho e nós temos que cada dia mais pegar a nossa mente e trabalhar, dizendo, Senhor, eu tenho que fazer o que tu mandaste. E eu olho para a vida desse profeta e digo, meu Deus, Senhor. O homem perde a sua esposa ali e no dia seguinte faz exatamente como o Senhor mandou. E o Senhor disse, até a Laura comentou agora no carro, que era como faz com uma criança. Bate na criança e manda ela engolir o choro. É mesmo isso? E você bate numa criança, o Tiago gostava de fazer isso com o Juninho, mandava engolir o choro, né, porque a Luz ia morrer de pena. Ai, coitada, é muito difícil. Minha mãe sempre mandava engolir choro, por isso eu já tenho a sua também, né? Pronto, eu já sei o que é, já passei por essa escola. Não é tão doloroso assim, não, mas a gente engole. Pior é levar, né? E é mesmo isso, é tipo, vai doer, mas engole o choro. Esse homem deve ter tido a noite para chorar, porque à tarde morreu a mulher, de noite ele chorou, mas de manhã eu estou aqui obedecendo ao Senhor. Então, trabalhar a nossa mente, igreja, para obedecer ao Senhor, é o nosso desafio. Por quê? Porque todos os dias Tobias e Sambalate vão estar lá tentando fazer com que a gente não construa o muro. E Tobias e Sambalate é tudo. Tobias e Sambalate pode ser meu filho, Tobias e Sambalate pode ser meu marido, Tobias e Sambalate pode ser qualquer um de nós. Pode ser eu na tua vida, pode ser qualquer um de nós que não sabemos, não temos a visão do propósito que Deus tem. E vamos lá tentar atrapalhar. O que Pedro fez? Jesus, não vai não precisa morrer na cruz por nós, não nos crucifica não vai. Porque ele não tinha aquele entendimento do que Deus tinha dado para ele. E muitas vezes nós precisamos entender o que Deus deu para outra pessoa, porque senão nós vamos atrapalhar. Com os nossos conselhos, com as nossas ideias, com o nosso eu acho isso. A gente acha muita coisa. Mas a gente não sabe o que Deus deu, o que Deus colocou na vida daquela outra pessoa. Olha, Geu, vai e casa com uma adúltera. Ai, misericórdia. É a primeira coisa que a gente faz. Mas a gente não sabe o que Deus deu para aquele homem. E aí nós pecamos muito, 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 porque julgamos muito, falamos demais. Nós todos queremos fazer o papel de Deus. Queremos fazer o papel de Jesus, que é o advogado. E na maioria das vezes é nos defendendo. Queremos fazer o papel de Deus, que é o juiz, que é julgando. E não vemos. Agora imagina quando a gente chegar, que é o que mais Deus tem tocado no meu coração. Imagina quando a gente chegar no grande dia, diante do trono de Deus. E que Ele mostrar a cada um de nós as coisas como realmente são e como realmente foram. Como envergonhados nós vamos ficar de palavras, de atitudes, de pensamentos, e que na realidade eram deturpados, eram desviados da realidade. Meu Deus, eu olho para esse homem e vejo, Senhor, como é importante fazer o que o Senhor mandou. Esse ano, no fim das primícias, aquela pregação da Santa Ceia que o João Paulo fez aqui, foi muito forte para mim, muito forte. Eu estava ali na cadeira tremendo, porque eu sabia o que poderia vir depois, eu sabia o que eu poderia ouvir, eu sabia as acusações que poderiam ser levantadas, porque eu sei que foi forte. Mas foi tremendo porque quando acabou a pregação, aquela coisa toda, eu estava aqui no altar, despedindo a igreja, a Mila, diaconisa, me pega assim e diz, pastor, eu tive um sonho consigo.
O sonho, a pastora me perguntava o que significava, como era mesmo? The Boss. O que significava The Boss? E a Mila no sonho me dizia, The Boss tem 2 significados, que é eu sou ou eu sou o chefe. Tanto faz uma coisa ou outra. No sonho ela dizia isso para mim. E aí, esse era o sonho. E ela disse assim, pastor, eu acho que a pastora tem que pregar sobre isso, que ele é o Senhor. Na visão dela era isso, mas na minha não, na minha era Deus dizendo para mim, ei, eu sou o Senhor, tu não és a senhora. Tu não tens o controle de nada, tu não és a dona de nada. Eu sou o Senhor, eu tenho o controle de todas as coisas, fica quieta. Mas ela não sabia, ela me entregou um sonho na hora certa. Assim que eu desci do altar, ela me pegou e ela nunca faz isso. Acabou o culto, ela me pegou antes de qualquer palavra minha saísse da minha boca para alguém, ou qualquer atitude minha. Ela me pegou e disse, olha, eu tive esse sonho. Eu sou o chefe. Desde esse dia ela nem imagina, pena que ela não está aqui para ouvir, né? O quanto essa palavra tem tocado no meu coração para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo. Tanto que Tobias e Sambalate aparecem no meio do caminho tentando destruir aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu vou, ai meu Deus, Sambalate, Tobias. Não, eu sou. É um dia você se levantar e dizer, não, é essa atitude que eu vou tomar. Aí vem Deus e diz, eu sou, fica quieta. Meus amados, a gente entender que Deus é. Que nós não podemos tomar a frente de nada, que nós não podemos tomar decisões de nada, que nós temos que ter compromisso. Olha o compromisso que esse homem tinha com Deus, gente. Ele poderia dizer, matou minha mulher, eu sou a boca de Deus e matou minha mulher. Aquele povo poderia dizer, ai, castigo, porque crente gosta, né, de julgar. Castigo, foi falar besteira, a mulher morreu. Crente gosta de julgar, não pode acontecer nada na vida do crente que o outro já vem a ponta do dedo. Ai, foi castigo na nossa vida, ai, foi livramento. Na vida do outro foi castigo. Pecado. Ezequiel poderia chorar, murmurar, poderia, entre aspas, né? Poderia um monte de coisa, mas o que ele fez? Compromisso, gente, compromisso é compromisso. Lealdade é lealdade, fidelidade é fidelidade. É como o pastor pregou domingo, Jesus procura adoradores. Adoradores são fiéis, adoradores têm compromisso. E adoradores têm força para superar um sofrimento pessoal. Adoradores têm força para superar um sofrimento pessoal. Ezequiel mostra um adorador. Força para superar. Está sofrendo, mas eu escolho Deus. Está doendo, mas Deus mandou. Deus disse isso. A gente tem que ter uma memória boa. Uma memória boa de o que Deus me falou. Eu pego nisso que Deus falou e agarro com todas as minhas forças. Eu tenho dito isso aqui também. O que Deus me falou no passado, eu agarrei com toda a força para superar maremoto, terremoto, tsunami, tudo emocional. A gente tem que ser assim, igreja, em nome do Senhor Jesus. Não estou dizendo que nós não vamos errar, mas temos que permanecer fiel. O que faz com que Davi seja um homem segundo o coração de Deus é ele errar, mas ele se arrepender e clamar e pedir perdão a Deus e reconhecer os seus caminhos. Aí ele chegar, escrever aquele salmo, analisar o coração, dizer, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. É se apresentar a Deus, como também foi pregado domingo aqui. Se apresentar a Deus. Senhor, vê, Pai. E ao invés de se apresentar a Deus como vítima, ó Senhor, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Se apresentar como, Senhor, vê, Pai, se há em mim algum caminho mau. Isso aqui é um homem segundo o coração de Deus. E aí quando você se coloca diante de Deus, meu amado, você pode errar o que for, porque também é outra coisa errada. É que nós não aceitamos que nós erramos. Se a gente erra, qualquer um de nós, se a pastora erra, somos condenados. Para sempre, o que é pior. É para sempre. Eu vi a irmãzinha ali fazendo tal coisa. Então ela não serve para nada, ela não serve nem para subir no altar. Meu Deus, quando o nosso Deus não é assim. Eu não sei se aquela irmãzinha errou, se arrependeu, pediu perdão. E se ela errou, se arrependeu e pediu perdão, ela vai ser salva, ela está diante de Deus. E eu, porque estou julgando, misericórdia, Deus vai olhar para mim. Então, meu Deus do céu, eu olho para esse homem e vejo compromisso, fidelidade, força para superar um sofrimento pessoal. Não importa o quanto eu sofro, não importa o quanto você sofre, não importa o quanto os nossos sonhos foram desmoronados, não importa. Domingo passado a Laura foi pregar lá na Borralha e ela falou sobre a construção. Muitas vezes Deus vem e derruba a nossa construção. A gente constrói um castelo falso, um castelo feito de areia,
que a gente acha lindo e que a gente acha maravilhoso, mas que Deus vem e puxa e desfaz o nosso castelo. E o que a gente faz? Supera a dor. Porque às vezes a gente até quer dizer a Deus, Deus, mas o meu castelo era lindo. Era de areia, mas era lindo. Eu demorei anos para construir esse castelo e agora, quanto tempo eu vou levar para construir de novo? Mas Deus precisa derrubar os nossos castelos de areia e é bom que Ele derrube. Para Ele construir um forte, uma fortaleza que ninguém pode derrubar. Nem a gente, nem Satanás, nem qualquer outra pessoa. Nem qualquer outra pessoa. Eu tenho dito sempre isso aqui, que quando eu e Tiago fomos consagrados pastores, os pastores que nos consagraram detestavam brasileiro. Mas o fato deles detestarem brasileiros não impediu que nós fôssemos consagrados, porque Deus é Deus. Ele é o The Boss. Acabou. Ninguém pode mandar em Deus. Ninguém. Ninguém. Eu posso, como pastora, tomar uma decisão. Se minha decisão não estiver alinhada com Deus, Deus vai agir. Porque a igreja é dele, ele é o cabeça e ele é Deus. Deus vai agir. E a gente precisa entender isso. E muitas vezes nós não sabemos, que nós não acreditamos no Deus real. Nós pensamos que Deus está no quadrado, ou talvez no redondo, né, numa nuvem qualquer. E a igreja está aqui, está aquela bagunça, e está aquela coisa, e Deus está lá. Ai, eu nem posso lá, nem posso mexer. Fogo. Um Deus que deu o seu filho por amor de nós, não vai se levantar em nosso favor. Não vai trazer justiça para os injustiçados. Não vai trazer a luz para aqueles que estão clamando por luz. Não vai dar sabedoria para aqueles que estão clamando por sabedoria. Não vai dar livramento para aqueles que são dele. Vai dar. A Bíblia diz que ele não dorme, que ele não cochila. E saber que esse Deus é o nosso Deus tem que nos deixar felizes e comprometidos com ele. Doeu, mas no dia seguinte eu fiz exatamente como Deus mandou. E para fazer exatamente como Deus mandou, Deus tem que ter mandado alguma coisa, né? E se Deus não mandou nada, eu vou ler na palavra. É como também Laura pregou lá domingo. A planta está aqui na palavra. Moisés construiu a tenda lá, o templo como Deus mandou. Noé construiu a arca exatamente como Deus mandou. Se ele tivesse construído, se calhar eu vou botar aqui uma coisinha diferente, vou botar aqui uma janela aqui. Não, foi exatamente como a planta que Deus deu. Moisés, é assim que eu quero o templo, é assim que eu quero a tenda, exatamente como Deus deu. Salomão, é assim que vai ser o templo, exatamente como está na planta. E aí a mesma coisa somos nós que queremos edificar alguma coisa e construir alguma coisa. Estou pregando a pregação de Laura. Tem que ser exatamente como está escrito na planta que Deus deu. Amém? Que a gente se espelhe, não acabou não, viu? Mas que a gente se espelhe na vida de Ezequiel. Em nome do Senhor Jesus, para fazermos exatamente como Deus manda. Porque se fizermos como Deus manda, e Ezequiel sabia o Deus que servia. Sabia o Deus que servia. Se fizermos exatamente como Deus manda, ai meu Deus do céu, é vitória. É vitória. É vitória no céu, é vitória na terra, é vitória em todo lado. Não tem para onde, é vitória. Aí, saindo do 24, da viuvez do Ezequiel, já chorei com ele, já está tudo bem, passou. Deus disse para ele não chorar pelos mortos, né? Mas eu estive ali chorando por ele. Aí, depois desse Ezequiel, vem vários capítulos, do 25 ao 32, que nós não precisamos parar, graças a Deus sou eu, né? Porque eu acho que se fosse João Paulo, ele ia parar em cada um deles, e eu vou aproveitar que ele não está aqui e vou passar. Por quê? Depois ele vai dizer, olha, eu vi que a pastora parou, eu decidi voltar e pronto. É que do 25 ao 32, é Deus castigando todos os povos vizinhos, e não só os povos que ajudaram Israel, né, o Egito, o grande Egito. Então, Deus traz aquele castigo, não somente para o povo dele. Deus vem com castigo contra todo povo, contra toda a terra. E aí, meus amados, eu queria que aí atrás, tem ajuda aí atrás, Isaías 24:5, se vocês, mas está perto, né? A gente consegue abrir, dá uns livrinhos perto. 24:5, Isaías. Ai, Deus, Tu és Deus, Senhor. Tu és Deus, sim. Diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança
eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso são queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Meus amados, até aí, Isaías mostra que o julgamento de Deus não é somente para o povo de Deus, né? E a gente às vezes tem mania de dizer, ele não conhece a Deus. Ele não conhece a Deus, mas se está transgredindo as leis morais de Deus, ele vai ser julgado. Deus conhece. Então, isso para que nós saibamos que o castigo de Deus vem para todos, independente de ser crente ou não. O fato é que para nós crentes, além de ser mais rápido para que a gente, né, se converta, são os primeiros, né? A gente viu aqui que eles foram os primeiros, o povo de Deus. Depois é que veio toda a nação. Porque a palavra de Deus também diz que tem que começar de dentro. Como é que a gente primeiro tem que julgar os de dentro, para depois julgar os de fora, é o que a Bíblia diz. É a mesma coisa que ele diz dos presbíteros, que governem a sua casa, cuidem da sua casa, tenham os seus filhos sob sujeição, para depois querer que os de fora sejam. Ou seja, a justiça de Deus começa sempre de dentro. Então, ele primeiro julga o seu povo, e depois ele vai julgar todos os povos vizinhos e todos os moradores da terra. Porque Isaías já diz aí, porque transgrediram a lei. Então, você tem que saber que se o povo transgride as leis morais de Deus, as leis espirituais de Deus vão sofrer. Ponto final. É a mesma coisa, se as pessoas seguirem as leis morais de Deus e leis espirituais de Deus, eles vão ser abençoados, independente de serem cristãos ou não. E uma vez eu falei aqui, que a gente fez um evento lá na igreja, uma sorvetada, como fala lá no Brasil, que é de gelado, né? Aqui também fala sorvete, né? Gelado, sorvete. Sorvetada, para arrecadar dinheiro para comprar um baixo. Lá no Brasil é uma bênção para comprar instrumento musical, só Jesus. E aí foram várias pessoas, mas o dinheiro arrecadado não deu para comprar o baixo. E um homem que não era evangélico doou o baixo completo. E foi uma bênção. E ele foi abençoado. Ele foi abençoado. Porque as promessas de Deus é para todos nós. Dai-vos será dado com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É para todo mundo. Se for uma pessoa do mundo ou se for uma pessoa da igreja, você dá, você abençoa, vai voltar. A colheita é para todos. Então, Deus também julga todos. Se as pessoas não seguem os princípios divinos e morais, vão ser julgados. Eu olho para a nação do Brasil e vejo, meu Deus, está uma depravação moral tão grande que é capaz de acontecer como Sodoma e Gomorra. Eu oro para que as igrejas lá estejam de pé e orando, e com certeza estão. A gente tem visto igrejas tremendas, meu Deus do céu, tremendas no interior. A igreja que o pai do Tiago é pastor, tremenda. Ele abriu agora há pouco uma igreja lá no interior, além da que ele já tem também no interior. E está cheia, está lotada, tem muita gente, jovens tudo orando dentro da igreja, trabalhando. É lindo de ver. Uma igreja numa garagem pequenininha, onde as cadeiras, eu acho que uma vez eu mostrei a Laura, as cadeiras vão até o outro lado da rua. Na rua, onde passa um carro, tem cadeiras até lá, um muro da rua, de dentro da garagem até lá. Glória a Deus que não chove no sertão. Mas é lindo de se ver. É a obra de Deus sendo feita. Eu creio nessas igrejas que oram e que clamam. E Deus ainda não fulminou o Brasil, eu creio também pelo poder da oração desse povo. Porque a depravação moral está muito grande. A depravação moral está terrível. E Deus abomina e Deus vai vir com vingança. Então, ele mostra profecia. No capítulo 25, ele começa a profecia contra Amon. Amon e Moabe foram filhos de Ló, daquele incesto de Ló com as suas filhas. Então, eu só quero destacar alguns pontos. No 25, do 3 ao 6, ele diz assim: diz aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, visto que tu disseste, bem feito, acerca do meu santuário, quando foi profanado, acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e da casa de Judá, quando foi para o exílio, eis que entregarei ao poder dos filhos do Oriente, estabelecerão em ti os seus acampamentos e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos e beberão do teu leite. Farei de Rabá uma estrebaria de camelos e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Até aí. Olha que tremendo. Deus fala para aquele povo, ele diz o porquê vocês vão ser castigados e como vocês vão ser castigados. Eles vão ser castigados porque quando Jerusalém caiu, vocês zombaram, vocês se alegraram. Vocês disseram bem feito. Eu li aqui e ri porque eu tenho uma mania, eu ia na Júlia, engraçada, né? De quando acontece uma coisa com a outra, a gente diz, bem feito. Se eu estou a brigar com ela, reclamar de alguma coisa, e ela continua fazendo e se machuca, eu olho para ela e digo, bem feito. E ela começa a chorar, fica furiosa porque eu digo, bem feito. E às vezes, qualquer coisa que acontece comigo, ela já aprendeu e olha para mim, bem feito. É. E aí, meus amados,
Aquele povo olhou para o castigo e disse, bem feito. E eu quero chamar a atenção para nós. Nós ansiamos, nós desejamos, a nossa parte decaída, a nossa parte carnal deseja vingança. Deseja. Ou não? Se a Alice estivesse aqui, dizia, eu não, pastorinha. Mas é a parte carnal que a gente tem que matar e lembrar. É por isso que a palavra de Deus vem e tem que trazer luz a gente. E a gente tem que todos os dias dizer, Senhor, em nome de Jesus, tira esses pensamentos demoníacos de mim, Pai. Porque desejo de vingança é demoníaco. Alguém vem e faz algo mal, o seu desejo é que aquela pessoa se dê mal para aprender. É o bem feito. Mas Deus está de olho nos nossos desejos. Deus está de olho naquilo que a gente deseja para o próximo. E por isso que a gente tem que guardar o nosso coração. Por isso que Deus diz, olha, guarde seu coração, porque dele vem fontes de vida. Deus está atento ao que o nosso coração deseja. E por isso que todo sentimento de vingança que vem ao nosso coração, de justiça que vem ao nosso coração, a gente precisa sufocá-lo. A gente não pode deixar ele brotar, a gente não pode deixar aquele desejo brotar. E a gente não pode ficar feliz quando a gente vê o outro caindo, quando a gente vê o outro pagando pelos pecados, pelos erros. Não pode ficar feliz. Não pode. Porque Deus sempre nos ensina a abençoar os nossos inimigos. E a gente tem que ter isso sempre em mente. E a gente tem que estar pregando sempre isso. Porque a nossa mente vai nos levar sempre para querer ver a queda daquele que nos fez cair. Ou daquele que nos magoou, que nos humilhou, que nos qualquer coisa. A gente sempre quer ver. Tem uma música ridícula. Eita, agora passando na internet, não posso mais dizer essas coisas. Mas é ridícula na mesma. Que diz, quem me viu passar na prova e não me ajudou. É assim? Como é? Como é, Rian? Ah, diga lá, meu irmão, como é? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai acontecer o quê? Quando te ver na bênção, vai se arrepender. Olha para isso. É igual a outra também, tem sabor de mel, né? Minha vitória hoje tem sabor de... É a mesma? É a mesma? Misericórdia. É mesmo, tipo, quem me viu passar na prova e não me ajudou, né? Me ajudou, mas agora vai me ver. Agora... Meu Deus, é você ter uma bênção e pensar. As pessoas têm que ver que eu fui abençoado. Mas a gente já ensinou aqui o que significa isso, né? Eu já agora vou aproveitar e vou falar, né? Que Davi diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E a gente já estudou aqui que preparar a mesa é comunhão, né? É lugar de comunhão. É que faça de novo comunhão com aqueles que estão perseguindo. É o que a gente sempre tem que clamar. Ao invés da gente clamar para que a pessoa quebre a cara, a gente tem que clamar para que a pessoa... Olha o que o apóstolo Paulo falou. Emineu e Fileto se desviaram da fé, naufragaram na fé. Mas eu os entreguei a Satanás. E isso é forte. E a gente só lembra que ele entregou a Satanás. Ai, vou entregar também todo mundo a Satanás. Misericórdia. Entreguei a Satanás para que eles se arrependam. Porque o que é entregar a Satanás é deixá-los de mão. Satanás vai fazer o que é com eles, vai mostrar a eles, vai levar eles para o fundo do poço. E lá no fundo do poço, e só lá, é que ele vai acordar e vai dizer, meu Deus, o que eu fiz? E muitas vezes as pessoas precisam ser entregues a Satanás. Mas não no sentido de levar a pessoa para o inferno, ó, vai, te vira. Não. No sentido de deixar aquela pessoa experimentar para que ela volte. Então, o nosso desejo tem que ser que a pessoa volte, não que a pessoa bem feito, quebrou a cara. Mas a gente tem que se policiar todos os dias. E Deus vem e castiga simplesmente porque se alegraram. O amado nome de Jesus não se alegre com a derrota de ninguém, não. Não zombe em nome do Senhor Jesus. Não zombe, porque Deus vem e o castigo deles foi, vocês vão ser entregues, a cidade fortificada de vocês vai ser um lugar de repouso de animais, vão ser destruídos todos, olha, terrível. Depois vem a profecia contra Moabe, que está lá no 8 ao 11, ele diz assim diz o Senhor, cadê o relógio, minha gente? Está ali. Está ali, né? Assim diz o Senhor Deus, visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Eis que eu abrirei o flanco de Moabe desde as cidades, desde as suas cidades fronteiras, a glória da terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Dá-las-ei aos povos do Oriente em possessão, como também aos filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Também executarei juízos contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. É tremendo porque ele sempre termina, saberão que eu sou o Senhor. Meu Deus, eu sei que tu és o Senhor. Minha gente, não esperem Deus mostrar que ele é o Senhor.
Esse negócio AMD Boss está muito forte na minha mente. Todo dia eu lembro, Senhor, Tu és o Senhor. Maria não é nada. Maria é serva, Tu és o Senhor. Ele sempre termina isso, e eles saberão. Não esperem que Deus mostre para você quem Ele é. Em nome do Senhor Jesus. Saiba já quem Ele é. Saiba já quem Ele é. O pessoal de Moabe, qual foi o crime que eles cometeram? Eles não reconheceram que Judá era uma nação escolhida por Deus, era um povo especial. Eles eram parentes de Judá, os moabitas, mas eles não reconheceram que era uma cidade de Deus. Só por não terem reconhecido e disseram que Judá era uma cidade como outra qualquer, sofreram. Depois veio a profecia contra Edom, logo a seguir. No versículo 12 diz assim: assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá e se fez culpadíssimo quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele homens e animais. Torná-lo-ei deserto e desde Temã até Dedã cairão a espada. Até aí. Gente, isso é tremendo. Ele termina dizendo, e assim conhecerão que eu sou o Senhor. Aí vem essa parte que eu falei. E eu queria que vocês abrissem em Levítico, capítulo 19. Ela passa ou não? Coloca aí, por favor, capítulo 19, versículo 18. Porque o crime desse povo foi, vingou-se contra o povo de Judá. E é tremendo, porque Deus diz, visto que vocês se vingaram para com a casa de Judá, vocês se fizeram culpadíssimos. No momento, Levítico 19, 18. No momento em que você se vingou, você é culpado. Olha que tremendo. Olha que tremendo. E aí a gente sempre tem aquela mania, né? Vou me vingar, mas tem um porquê. Mas também eu dou uma tapa porque primeiro ele deu. É a nossa mania. Olha, eu só dei porque ele me deu. Eu só falei porque ele falou. É vingança. Ou seja, no momento em que você não fez nada e ficou quieto, recebeu aquela tapa e ficou quieto, você está inocente. Mas a partir do momento em que você recebeu a tapa e deu outra, você se fez culpadíssimo. E perante Deus você não vai dizer, Deus, foi ele que me deu primeiro, Deus, foi a mulher que me deste, Deus. Não vai. Você se fez agora culpadíssimo. Ele nem diz culpado, diz culpadíssimo. Aí Levítico diz assim, não odiarás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo e por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Eu até partilhei essa mensagem essa semana no Facebook, que falou tremendamente ao meu coração. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, contra o teu povo, o povo de Deus. Não posso guardar ira e nem me vingar, senão eu vou ser culpadíssimo. Aí eu não posso me apresentar diante de Deus com aquela ira. Eu não posso me apresentar diante de Deus com aquela vingança nas mãos, porque eu serei culpado. E é isso que eu tenho que pensar. Nós só pensamos na culpa do outro. E achamos que por nós estarmos irados, ou por nós estarmos nos vingando, nós somos inocentes ou vítimas. Não, nós somos culpados. Meu marido me falou uma coisa forte que foi mesmo isso. Vais pecar? Vais te permitir ficar irada e vais pecar? E eu respirei fundo. Obrigada, Senhor. Vou mudar meu pensamento. Não vou pecar. Eu não vou deixar que a ira entre no meu coração. Porque se a ira entrar no meu coração, quando eu me apresento diante de Deus, culpadíssima. Culpadíssima. Amém? Então o povo de Edom inventou de se vingar e qual foi o castigo? Olha o castigo, meu Deus do céu. Deus faria deles um deserto, uma terra deserta. Ele diz no versículo 13. Uma terra deserta não tem nada. Uma terra deserta não tem nada. Imagine uma pessoa numa terra deserta. Ela não tem nada. Ela é infrutuosa, ela é estéril, ela não tem amigos, ela não tem nada. Ela não tem posteridade, ela não tem nada. É uma terra deserta. Ela não tem frutos espirituais, ela não cresce espiritualmente. É uma terra deserta. Por quê? Porque inventou de se vingar. Deus me livre, Senhor. Quando você lê isso em nome de Jesus, pense, não, Senhor, não quero não que minha terra seja deserta, não. Eu quero que minha terra seja um manancial de águas vivas. Eu quero florescer em todas as áreas da minha vida.
Quero florescer profissionalmente, pessoalmente, ministerialmente. Eu quero florescer mentalmente. Eu quero que minha saúde, eu quero que tudo floresça. Tudo. É um jardim em flor, pelo amor de Deus. Então, preste atenção, porque o castigo do povo foi uma terra deserta. Deserta. Depois ele vai com uma profecia contra a Filístia. E tem o mesmo comportamento vingativo. Está lá no capítulo 25, do 15 ao 17, eu não vou ler. Deus, o comportamento deles vingativo também contra o povo de Israel, provavelmente. Deus veio com castigo também de eliminar, destruir completamente. Foi nem terra deserta, foi destruição total. Somente porque eles se vingaram e se acharam culpadíssimos. Depois, no capítulo 26, vem a profecia contra Tiro. Vamos ler o versículo 2. Olha o que ele diz. Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico agora que ela está assolada. É a mesma coisa. Eles olharam para Israel e riram também. Riram de Jerusalém que caiu. Disseram bem feito. E aí, meus amados, foi tanto castigo para essa cidade que se vocês começarem a ler, diz que os povos vizinhos vão ver a queda deles e vão rir da queda deles. Ele começa a falar, ele começa a relatar aqui no capítulo 26 uma cena como um velório, mostrando como será a queda de Tiro. Como se fosse ele mostra no versículo 19 a 21 uma imagem de uma procissão funerária, como a cidade de Tiro descendo a cova e nunca mais voltar de lá. E no fim, Ezequiel faz uma lamentaçãozinha em relação a Tiro, no capítulo 27. Lamentação sobre Tiro, ainda tem lamentação, ainda tem direito à lamentação. Estude só porque olhou para Jerusalém e disse bem feito. Ele chega e faz uma lamentação fazendo uma comparação como se Tiro fosse um navio grande que naufragou. Simplesmente porque zombou do povo de Deus, meus amados. Eu olho para isso e vejo como o povo de Deus é importante na terra. Como a Bíblia diz, e a gente esquece, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles. Só que a gente pensa que é aqueles lá fora, mas entre nós não podemos nos amaldiçoar. Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com nada, porque Deus vai nos amaldiçoar, porque é a palavra dele. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então Deus vai amaldiçoar, porque nós somos propriedade, nós, povo de Deus, somos propriedade exclusiva de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a nossa boca fala, com os nossos juízos, com as maldições que nós lançamos, porque se tem uma coisa que a gente lança, é maldição. E nós esquecemos que a Bíblia diz também que aquilo que nós ligarmos na terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo ligar na terra, será ligado no céu. Será ligado no céu. Meu Deus do céu, Senhor. O poder que tem a nossa palavra, o poder que tem o povo de Deus, ao ponto de zombar, quem zombar de nós, quem nos humilhar, quem nos pisar, quem nos cometer injustiça. Meu Deus do céu, Deus diz que nós somos a menina dos seus olhos e se alguém vier tocar na menina dos nossos olhos, nós vamos nos defender. Ninguém deixa. Vai tentar tocar no olho de alguém, ninguém deixa. Quem é que deixa? Não deixamos. Eu vou de manhã, Júlia, teu olho está sujo. Ela sai, mãe. Ela vai limpar, porque ela não quer que eu toque, ela tem medo, né? Imagine Deus. Se alguém tenta tocar na menina dos olhos de Deus, que somos nós, igreja, que somos cada um de nós, imagine. Então a gente tem que pensar isso muito antes de pensar em tocar em alguém, antes de pensar em julgar alguém ou condenar alguém, né? Temos que pensar muito e eles deveriam fazer o mesmo. O mesmo, antes de falar. Diga. Fazendo isso o quê? É ensiná-lo. Se for novo convertido, é ensiná-lo. É ensiná-lo. Sim. Novo convertido é ensinar.
quando não é novo convertido, a exortar. A Bíblia diz que nós devemos exortar uns aos outros. Então, se é novo convertido, que fala uma palavra de maldição, lança uma palavra de maldição, é na hora nós ensinamos, olha, a palavra de Deus diz, paraná, paraná. Se é um velho convertido, a gente exorta. Exorta. E isso é sério. Palavras de maldição, misericórdia. Então, tá certo? Então, Deus vem com uma provisão tremenda contra aqueles que se levantam contra nós. Nós somos muito importantes, viu? Depois, no capítulo 28, vem a profecia contra Sidom. E todas essas profecias foram se cumprindo, né? Do 28, versículo 20 ao 26, vem a profecia contra Sidom. Aí, olha qual foi o erro deles. No 20, veio a minha palavra do Senhor dizendo, 28, 20. Filho do homem, volve o rosto contra Sidom, profetiza contra ela e diz assim. Assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou o Senhor quando nela executar juízos e nela me santificar. Pois enviarei contra ele a peste e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, pela espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Para a casa de Israel já não haverá espinho em que a pique, nem abrolho que cause dor entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, e a saberão que eu sou o Senhor Deus. Qual foi o pecado de Sidom? Tratou Israel com desprezo. Tratou o povo de Deus com desprezo. Meu Deus do céu. Tratou o povo de Deus com desprezo. E aí ele vem e diz quais são os castigos. Ele fala de doenças graves, ele fala de mortes violentas, remoção do povo da terra, e aí eles saberiam que o Senhor era Deus. Somente, entre aspas, porque trataram o povo de Israel com desprezo. Ou seja, até aqui, o que eu tiro, porque aqui eram as províncias vizinhas. Depois é que Deus vai vir com a profecia contra o Egito, que era grande. Mas contra aqueles vizinhos, teoricamente pequeninos, né, que fizeram coisas ao nosso ver, que até a gente comete no dia a dia, o que é que eu aprendo? É que o povo de Israel merecia o castigo e foi disciplinado severamente por Deus. Tudo que aconteceu com o povo de Israel, eles mereciam, porque nós conhecemos a história de Israel, nós estamos estudando há mais de 2 anos a história de Israel, e vemos que é um povo rebelde, que a gente fica pensando, meu Deus do céu, não. Não pode. Eu fico estudando, cada vez mais que eu estudo, eu fico dizendo, meu Deus do céu, o que é isso? Como é que esse povo faz um negócio desse, Jesus? Mas se a gente olhar para hoje em dia, é a mesma coisa. E o pastor pregou uma coisa, acho que foi o pastor? Não, acho que foi Laura, eu estou com a pregação do povo tudo na cabeça. Hoje a gente tem o Espírito Santo. Foi você. Aquele povo não tinha, hoje a gente tem o Espírito Santo, ou seja, hoje é muito pior, que nos ensina todas as coisas. Hoje é muito pior, mas a gente continua brincando de evangelho. Isso é muito triste, é muito, muito, muito triste. E aí eu vejo com essa vingança de Deus contra essas cidades, que apesar de Deus disciplinar o rebelde, que foi a nação de Israel, Deus também disciplina quem desejou o mal ao rebelde, quem olhou e disse bem feito, quem desprezou. Ou seja, pelo amor de Deus, gente, nós estamos encurralados. Temos que andar na linha. Temos que andar com Deus nos padrões elevados de moral que Deus tem para nós. Porque se a gente for para baixo, os padrões que a sociedade ensina, naquela que a nossa tendência humana vai, que é mais confortável, que é mais prazeroso, a gente vai se dar mal. A gente vai se dar mal. E Deus, graças a Deus, nos fez com capacidades de escolhermos. É claro que a maioria das vezes a nossa mente, o nosso cérebro vai nos levar àquilo que é mais prazeroso. Como é prazeroso a gente ver, né? A pessoa acabou de dar uma tapa e bate a cabeça na parede. Ai, como é bom ver. Dá prazer, o cérebro sente aquele prazer. Mas Deus nos dá a capacidade de escolher diferente, de mudar. Deus nos dá essa capacidade de ter o padrão elevado de Jesus, que ao cortar ali a orelha do cara que até fez errado, Jesus vai lá e cola, gente, pelo amor de Deus. A gente tem essa capacidade. Mas a gente só vai descobrir que tem quando a gente começar a praticar. Aí a gente vai descobrir o quanto nós somos poderosos em Deus. Vai sentar lá, filha.
Quando nós começamos a praticar, e o bom é quando Deus nos leva a praticar. Isso aqui é maravilhoso, aleluia. É quando Deus nos leva a praticar e a gente descobre o quanto em Deus nós somos poderosos. Como em Deus nós conseguimos fazer proezas. Depois ele vem com as profecias contra o Egito, tá? Do 29 ao 32. Ele falou dos vizinhos menores, agora ele vem com a nação poderosa. O Egito, nós já estudamos, e com certeza vocês já devem ter esquecido, mas Judá sempre pedia apoio ao Egito, porque os assírios eram um povo poderoso, e o Egito também. Então o Egito sempre vinha ajudar o povo de Judá. Então, quando Deus castiga Judá e castiga Jerusalém, Deus castiga também o povo forte, porque Judá se apoiava muito no Egito, como se o Egito fosse a mão de Deus. Mas aí Deus vai e derruba inclusive o Egito e prova que ele é Deus, que só ele é Deus. O Egito não tinha poder, além do Egito ser idólatra, como a gente sabe, o Egito não ia salvar eles da Babilônia. O Egito não ia salvar eles. A única pessoa que poderia salvar eles era Deus, mas eles não queriam se arrepender, então Deus veio e puniu, humilhou os egípcios. Os egípcios foram também entregues, foram pegos pela Babilônia, assim como o povo de Judá. E Judá viu que não havia ninguém grande a não ser. Aí ele vai e dá atenção a esse povo do Egito. Ele diz assim, no 16. No 29:16, ele diz assim: já não terá a confiança da casa de Israel. Confiança essa que me traria à memória a iniquidade de Israel quando se voltava a ele à procura de socorro. Antes saberão que eu sou o Senhor Deus. Olha que tremendo. Vocês eram socorro de Israel, então eu vou pegar vocês. Isso me faz lembrar uma coisa, amada igreja. Deus é o nosso socorro. E como Deus fica, o que Deus sente quando nós procuramos o nosso socorro em pessoas. Quando nós procuramos socorro em outros refúgios que não em Deus. Como Deus fica, Ele vai tirar aquilo de nós. Muitas vezes, nós idolatramos coisas. Essa semana eu vi uma publicação no Facebook e pensei, caramba, não é verdade? A idolatria de Israel era um bezerro de ouro, a idolatria dos católicos são os santos, a idolatria do povo evangélico é tem dinheiro e os artistas gospel. E é verdade. A idolatria dos... E os artistas gospel dentro do trono, sei lá quem, Thales Roberto, sei lá quem... O povo idolatra. O povo idolatra. E é terrível. É triste. Hoje eu vi um vídeo que estava a Ana Paula Valadão, que é diante do trono, e mais um rapaz que imita ela. E a mãe dele veio dar um testemunho. Eu estou chorando, chorando porque estava conhecendo a Ana Paula. E ela disse, o meu filho passou o dia inteiro, escutando dentro do trono. Aí a Ana Paula diz, adorando, escutando dentro do trono. Tipo, não é adorando, é escutando dentro do trono. Não é adorando. E a mãe dela diz isso sem nenhum, sabe? É o dia inteiro. Gente, pelo amor de Deus, tem muita gente idolatrando artistas gospel. E eles cada vez mais crescendo. E o ego subindo. É horrível, é horrível. E eu sempre prego para esses cantores, esses levitas dessa geração, que em nome do Senhor Jesus não deixe esse orgulho entrar no coração de ninguém. De cada um de vocês, não deixem. Essa coisa de vou aparecer, as pessoas vão me ver, as pessoas vão gostar da minha voz, as pessoas vão gostar da minha música. Não deixem. Isso é demoníaco. Isso é um passo para a queda. O povo está tudo idolatrando. Aí, a idolatria do bezerro do povo de Israel, a idolatria da igreja católica, que são os santos, a idolatria da igreja evangélica, que é o dinheiro, o amor ao dinheiro, mas elas falam na igreja evangélica sem generalizar, os crentes fúteis, né, claro. Deus vai e tira, que era o que eu estava dizendo. Se você é filho de Deus, ama a Deus, mas tem se desviado, idolatrado alguma coisa ou pessoa, e ela tem sido a sua fonte, ela tem sido a sua base, ela tem sido... Deus vai tirar. Deus vai tirar. Porque Deus te ama. Deus tirou daquele povo de Israel a base forte, porque a base forte é Deus. Eles não procuravam em Deus um conserto, eles procuravam alguém para continuar ali pecando e errando. E que eles procuraram? Egito, vocês são fortes, vem. Mas eu não vou me converter. Por quê? Porque o Egito vai me ajudar contra os assírios e eu vou continuar no meu pecado. Se eu me voltar para Deus, aí vai ser muito difícil, que eu vou ter que me arrepender, vou ter que parar. Poxa, mas é um caminho tão fácil.
E muitas vezes nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a coisas, nós nos apegamos pastora, ora por mim. E não vamos a Deus orar. É a fé do pastor, é a intimidade do pai, é a oração do pastor, é a profecia da irmã. E quanta gente, meu Deus do céu, no Brasil afora e não só, aqui eu também já vi. Vai atrás dos profetas, vai atrás da... Ai, olha, eu vi que tinha uma propaganda numa igreja, olha, vai estar aqui o pastor fulano de tal, que cura. A igreja lotou porque o pastor cura. Esse pastor foi e curou meia dúzia de pessoas e os outros ficaram furiosos porque eles não foram curados. Tinha paralítico, tinha cego, tinha todo mundo lá e saíram furiosos. Porque o pastor só curou 12. Minha gente, pelo amor de Deus. Exatamente. 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 E às vezes é a mulher que se esconde no marido, é o marido que se esconde na mulher, é a fé do irmão. E Deus vai tirar. Tudo que for o nosso apoio, para nós continuarmos pecando, Deus vai arrancar, Deus vai tirar, porque Ele é Deus. Nós temos que buscar da fonte. Ele é Deus. Ele até arranca a internet para as pessoas não buscarem pregação na internet. E aí ele diz várias vezes, saberão que eu sou o Senhor, saberão que eu sou o Senhor. Só que essa profecia contra o Egito, ele começa a falar, a profecia contra o Egito é tão grande, meus amados, porque ele começa a falar no 10º ano, 10º mês, tal, e depois mais para frente ele continua a falar em datas, e nós vemos que essa profecia contra o Egito é num período de 17 anos. 17 anos profetizando contra o Egito. É tremendo. É tremendo. No versículo 3 do capítulo 29, ele diz assim, fala e diz, assim diz o Senhor, 29, 3. Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos teus rios e que dizes, o meu rio é meu e eu o fiz para mim mesmo. E aí ele começa a dizer o que é que vai acontecer. E é tremendo porque o rio do Egito é qual? O Rio Nilo, o grande Rio Nilo, né? Então ele se deitava, o Rio Nilo abastecia ali, era super fértil, então o rei, né? É o meu Rio Nilo. E Deus vai e diz a ele o que é que vai acontecer com ele, porque ele em nenhum momento reconheceu que não é o meu Rio Nilo. É Deus que providenciou esse rio maravilhoso e fértil na minha região, na região que eu moro, né? Ao invés de reconhecer o poder de Deus, não, é meu. E muitas vezes nós também nos posicionamos assim, é o meu, sou eu, sei lá, o que eu consegui, é o que eu conquistei. Esquecemos de dar honra e dar glória para Deus. E a gente sempre precisa dar honra e glória a Deus. Uma vez eu vi um casal dizer uma coisa que, meu Deus do céu, foi terrível. Porque ela passou na universidade e ela disse assim, graças a Deus. E ele disse, a Deus não, né? E são evangélicos. A Deus não, né? A ti também, porque você que estudou bastante. Meu Deus. É tipo, primeiro você que estudou bastante, porque se você não tivesse estudado, Deus não ia lhe ajudar. É essa mente. Gente, a Deus sempre, toda honra, glória e louvor. E o Egito não reconhecia. Então, o Egito se apoiava nesse seu poderio e por isso ia ser castigado. Simplesmente. E ia deixar de ser o auxílio para o povo de Judá. Aí, meus amados, que eu não, como eu disse, eu não vou me detalhar aos castigos do Egito. E são grandes. Eles vão, como eu disse, do capítulo 29 até o 32. Ele profetiza a queda do rei, do faraó. E o que eu quero dizer dessa parte, depois vocês leem em casa, porque tem partes aqui que são proféticas para mais para frente também, que se misturam aqui quando ele fala de estrela, de rei, se mistura um pouco com Apocalipse, com essas profecias. Só que o que eu quero dizer é que essas profecias que Deus deu contra o Egito não só foram cumpridas, como uma delas diz que o Egito nunca mais iria ser, o Egito seria dado a Nabucodonosor
e nunca mais... Hã? É. Mas depois ele diz assim, o poder de Faraó, deixa eu ver, que a grande árvore do Egito seria cortada. Está no 31, versículo 1 ao 18, ele começa a falar que a grande árvore do Egito seria cortada. No 18 ele fala, assim como ele falou de Tiro, que o rei do Egito ia descer a cova. E ele termina no 32, do 1 ao 16, fazendo uma lamentação. Deixa eu ver aqui. Ele fala no 31 o destino do Egito e depois a lamentação contra Faraó, rei do Egito. O que eu quero dizer disso aqui é que essa profecia se cumpriu. O Egito nunca mais se levantou como uma nação poderosa, como foi antigamente. Então a gente vê, quando a gente estuda a Bíblia e a gente estuda a história, a gente vai vendo o quanto essas profecias foram cumpridas, o quanto é tremendo essas profecias de Ezequiel na história, porque o Egito realmente caiu e nunca mais Egito se ergueu. E Deus diz que essa árvore seria cortada. E ele mostra o Egito descendo a cova da morte, igual ele profetizou antes para a cidade de Tiro. E isso é tremendo. E o que eu quero terminar aqui, porque, como eu disse, eu penso que não vale a pena a gente se deter a cada profecia sobre cada cidade. A gente tem muita coisa linda no livro de Ezequiel, né? Vale de Ossos Secos, aquela coisa toda linda que a gente vai chegar sobre o Atalaia, sobre os pastores que são infiéis. Isso é tremendo. Mas se deter a cada profecia, não, eu não acho que seja bom. O que eu quero que fique na mente de cada um de nós não seja bom para agora, né? Um estudo mais específico é bom, mas para agora, para o nosso estudo, não. O que eu quero que a gente focalize aqui é como Deus trabalhou, né, em todos os povos vizinhos, trabalhou no povo de Israel e como Deus mostrou: saberão que eu sou o Senhor, que Ele é quem domina, que não há nação forte, não há nação poderosa, não há nada maior do que Deus. Como a soberania de Deus é tremenda, como ele diz, olha, saberão que eu sou o Senhor. E tem um versículo que agora não anotei, ele diz, porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes. Ou seja, eu sou Deus. Vocês podem fazer o que quiserem, vocês estão aí fazendo as alianças, vocês estão aí se ajudando, vocês estão aí pecando, a minha misericórdia está aqui. Mas olha, vai haver um momento em que eu vou me levantar e vai haver um momento que eu vou julgar cada um. Capítulo 32 e versículo. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os traspassados à espada, Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Ou seja, tudo que Deus fez foi para mostrar ao povo, primeiro, que Ele é o Senhor, que Ele é o único soberano, e que toda a terra vai se espantar com o poder de Deus. E quando Deus faz tudo isso com essas nações e julga, Ele está mostrando e está colocando terror na galera, está mostrando que Ele é Deus. Mas que Ele é um Deus que ama, porque a gente já sabe o fim da história de Israel e a gente já sabe como Ele é um Deus de amor. Mas é um Deus também julgador. E aí, trazendo para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, que em nome do Senhor Jesus a gente tem esse temor. Porque é o mesmo Deus e a gente às vezes parece que não é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, a aliança que é diferente. Mas é o mesmo Deus que tem cuidado de nós, é o mesmo Deus. A diferença é que aqui Ele esperou durante muito tempo e julgou aquele povo e castigou aquele povo. Mas conosco vai ser lá na eternidade, quando a gente se encontrar perante Ele, diante do grande trono, e a Bíblia diz que cada um vai dar conta do que fez. Eu não vou dar conta do que Laura fez, do que Manuel fez, do que Isabel. Não vou. Eu acho que é diferente de nós que às vezes conversamos e falamos dos outros, né? Olha, eu quero te dizer, eu acho que chega lá e vai dizer, olha, eu não quero saber o que Laura fez. A minha conversa é comigo e contigo. Muitas vezes a gente vai tentar, mas olha, porque o Fernando, é comigo e contigo. Porque cada um dará conta de si. Então eu não posso chegar lá e dizer, foi meu marido. Eu não vou. Eu vou dar conta de mim, do que eu fiz, de como eu respondi as reações. E eu quero terminar com a história que o pastor também falou aqui domingo, que foi José. José não acusou seus irmãos em nenhum momento de ter sido lançado na cova. E é isso que eu fico com isso na mente. Ele vai dar conta dele.
José perante Deus. Ele não vai dizer, e nem disse, olha, foi isso. Não, sou eu e Deus. E que a gente lembre disso, olha, naquele dia, ninguém vai pedir ajuda da irmã de oração, naquele dia ninguém vai ligar para o pastor ou para a pastora, ninguém. Vai ser mesmo frente a frente, nós e Deus. E em nome do Senhor Jesus nós vamos ver um filme de tudo que a gente viveu e da nossa verdade, de toda a nossa verdade e a verdade verdadeira, porque nossa verdade muitas vezes é errada. É aquilo que a gente viu, é do nosso ponto de vista. Mas quando chegar aquele dia, eu até me estremeço só de imaginar. Porque se eu fico tremendo quando eu escuto uma pregação tremenda, imagina quando chegar o dia de me apresentar diante de Deus. Misericórdia, eu vou estar tremendo. Aí, naquele dia que ele mostrar e que a gente vê, meu Deus, foi isso. E eu julguei dessa maneira. Foi assim. A intenção era até boa. Foi até, meu Deus. Ai, Jesus do céu. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome do nosso Senhor Jesus. Jesus. Meu Deus do céu. No meu caso vão ser... Não vou dizer isso não. Não, eu ia dizer besteira aqui, olha. Eu ia dizer, no meu caso vão ser 39 anos. Não, 39 não, eu vou morrer agora, em nome de Jesus. Só se Jesus voltar. Ai, meu Deus, obrigada, Senhor Deus, pela tua palavra, obrigada pelo teu amor, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu te clamo, Pai. Levanta cada um de nós, ó Pai, como verdadeiros servos teus, Senhor. Corrige-nos, ó Pai. Toca, Deus, em cada um de nós, ó Pai, para que nós possamos chegar à perfeita estatura do teu Filho Jesus, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós possamos ser cheios do teu temor, Pai. Ser cheios de sabedoria, ser cheios, Deus, de compromisso contigo, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, cada um de nós viemos a reconhecer, Pai, que tu és o chefe, que tu és o Senhor, que tu és o eu sou. Pai, nós não somos nada, Senhor. Nós não somos nada, Deus. Tu és tudo para nós, Senhor. Arranca de nós, ó Deus, os nossos ídolos. Arranca de nós, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Aquela nação soberana que nós procuramos, ó Deus, para nos afastar da tua presença. Arranca de nós, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Toda rebeldia, Pai. Arranca de nós toda avareza. Arranca de nós, Deus, toda desobediência à tua vontade e à tua palavra, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, tu possas nos moldar, Deus, a tua imagem, a tua semelhança, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós possamos enxergar as coisas como verdadeiramente elas são, Deus, não segundo a nossa ótica, Pai, mas segundo a tua ótica, Deus, porque a tua palavra diz que nós temos a tua mente, Pai. Eu clamo, Deus, em nome do Senhor Jesus, a tua mente sobre a nossa mente, Pai, o teu coração sobre o nosso coração, Senhor. Conserta-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, conserta-nos, Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua voz, Pai, seja forte aqui na nossa mente, Deus, em nome do Senhor Jesus, que cada vez que nós viemos a tentar nos vingar, que cada vez que nós viemos a tentar a sorrir, Deus, da desgraça alheia, que cada vez que nós viemos, Deus, a tentar dizer bem feito, Pai, que o teu Espírito cale a nossa boca, Pai, que teu Espírito sufoque o mal que há em nós, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nosso espírito esteja alinhado com o teu, que ninguém venha suspeitar mal, Pai, que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, haja o mesmo sentimento que houve em ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo, Pai, por bons sentimentos brotando de nossos corações, ó Pai, os frutos do teu Espírito, para que não sejamos uma terra infrutuosa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Perdoa os nossos pecados, Deus, perdoa as palavras que nós falamos, perdoa, Deus, os nossos olhos quando vêm coisas más, Senhor. Perdoa em nome do Senhor Jesus, ó Pai, os nossos pensamentos, Deus, os intentos dos nossos corações, ó Pai, e que em nome do Senhor Jesus tu possas nos limpar, nos purificar, Deus, a cada dia nos ajudar a sermos santos como tu és santo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa as nossas vidas, abençoa aqueles que vão trabalhar hoje, Senhor, livra-os de todo mal, abençoa as nossas crianças que vão à escola amanhã, Senhor, abençoa os meus irmãos, ó Pai, nessa semana de trabalho, Deus, em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, o temor de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, repouse sobre as nossas vidas, hoje, amanhã e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos em paz em nome de Jesus.